Graça, paz e misericórdia do Senhor, meus queridos. Boa noite, em nome de Jesus para todos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos fazer a leitura do versículo 35 ao versículo 41. Atentem comigo ao que diz a palavra de Deus. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a se encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-te. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem, que até o vento e até o mar lhe obedecem? Meus irmãos, em tempos como esse que nós estamos passando, eu queria compartilhar um pouco com vocês, com base neste texto, o fato de nós estendermos a nossa confiança no soberano provedor das nossas vidas. Em momentos tempestuosos, eu sei que é complicado lidarmos com todas essas questões, mas nós somos desafiados a buscar a paz em Cristo, a buscar a paz no nosso provedor, a paz que excede todo o entendimento. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que o que está descrito nele é uma forte tempestade. Mas além da tempestade, nós vemos também Cristo Jesus. Dentre os discípulos que estavam aqui, pelo menos 4 dos discípulos eram pescadores, daqueles que estavam ali. E eles conheciam bem aquela região. Eles conheciam muito bem aquele território no qual eles estavam passando por aquela grande tempestade. Mas dito o desespero com o qual todos os discípulos ficam, nos leva a pensar então que nenhum deles que estavam ali, inclusive os pescadores que conheciam tão bem aquela região, nenhum deles que estavam ali tinham passado por algo parecido. Nenhum deles tinham enfrentado tamanha tempestade que havia se levantado ali naquele lugar. Mas Jesus age com a sua mão poderosa em meio ao desespero dos seus discípulos, Em meio no momento em que eles perdem o controle, Jesus se mostra como um soberano provedor que está no controle de todas as coisas. Esse texto é fantástico. Esse texto tem várias aplicações e verdades excelentes de encorajamento para a nossa vida como cristãos. Mas eu queria compartilhar com os irmãos neste momento 2 grandes verdades encorajadoras para os nossos corações. A primeira verdade é que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder ilimitado sobre todas as coisas. Nós vemos aqui que Jesus Cristo, Ele acalma a tempestade, Ele acalma o vento, o mar, com 2 palavras apenas: silêncio, aquieta-te. Nós vemos então que Jesus, apesar do descontrole do ser humano sobre essa situação, Ele se mostra extremamente poderoso e com o controle na palma das suas mãos. Ele estava tranquilo e não desesperado, ao contrário dos discípulos que estavam extremamente apavorados com tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus, ele estava tranquilo porque em suas mãos estava o poder ilimitado e a soberania e o controle acima de todas as coisas. Jesus deu o comando para o vento e este o obedeceu. Jesus deu uma ordem para o mar e este se submeteu à sua palavra. Jesus Cristo, ele tem o poder de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ele tem o poder sobre aquilo, o domínio sobre aquilo que o homem jamais terá capacidade de ter poder e controle. Jesus Cristo, então, sendo totalmente poderoso e tendo poder limitado sobre todas as situações que fogem do nosso controle, Ele é o Senhor que nos conduzirá mesmo em meio às tempestades. Ele é o Senhor que nos conduzirá mesmo em meio aos perigos. Nós temos visto, então, nesse tempo, um tempo extremamente perigoso, um tempo extremamente tempestuoso,
Nenhum de nós jamais passou por alguma situação assim ou parecida aqui na nossa região, né, na nossa ilha aqui de Boipeba, nem no nosso município de Cairu, nem na Bahia, nem no Brasil, muito menos no mundo. Mas a nossa fé nos leva a descansar em Cristo, a saber que Ele está no controle de todas as coisas e que mesmo em meio ao nosso descontrole, em meio a toda essa situação tempestuosa, Jesus Cristo tem poder ilimitado e continua no domínio de tudo. Outra coisa, a segunda verdade que nós podemos aprender com esse texto é que estar a serviço de Cristo Jesus, ser um discípulo de Cristo Jesus, não nos livra de enfrentarmos as tempestades. Ser cristão, ser discípulo de Cristo Jesus, não significa dizer que nós nunca enfrentaremos tempestades. Não significa dizer que nunca enfrentaremos dificuldades em nossas vidas. Nós temos aqui no texto discípulos que seguiram a Jesus por onde quer que ele fosse, discípulos que deixaram outras coisas, deixaram todas as coisas para seguirem a Cristo Jesus. Porém, nós vemos aqui eles enfrentarem dificuldades. Nós enxergamos eles enfrentando tempestades em suas vidas e inclusive enfrentando o próprio risco da morte. Meus irmãos, se nós somos cristãos autênticos, nós precisamos lembrar que ser cristão não significa viver uma vida sem lutas, viver uma vida sem dificuldades. Nós não devemos esperar que tudo ocorra suavemente em nossa caminhada até a eternidade. Enquanto estivermos peregrinando por essa terra, significa que nós iremos passar por aflições. Nós, como cristãos, nós não devemos estranhar quando nós passarmos por enfermidades. Nós não devemos estranhar quando nós passarmos por privações, quando nós passarmos por perdas, quando nós passarmos por desapontamentos, assim como todas as outras pessoas passam nesse mundo. Nós não devemos achar estranho as aflições em nossas vidas enquanto estivermos nesse tempo de peregrinação aqui na terra. Deus em Cristo nos prometeu perdão, Deus em Cristo nos concedeu graça, nos concedeu a sua maravilhosa misericórdia, mas em nenhum momento em sua palavra Deus prometeu que a gente jamais iria sofrer. Em nenhum momento da sua palavra jamais Deus prometeu que não passaríamos por aflição. Pelo contrário, Ele nos ama muito para nos prometer que nós não passaríamos por aflição. O que eu quero dizer com isso é que por meio da aflição que Deus em sua soberania permite que essa aflição nos alcance, é por meio dessa aflição que Deus mostra o nosso vazio. É por meio dessa aflição que Deus mostra a nossa fraqueza. Com isso, então, quando Ele mostra o nosso vazio, quando Ele mostra a nossa fraqueza, é por meio dessa aflição que Ele nos atrai para o trono da sua graça. Ele nos purifica dos nossos pecados, Ele purifica os nossos afetos, Ele nos desprende deste mundo passageiro e nos faz desejar e amar mais as coisas do porvir do que as coisas do agora. O próprio salmista, no Salmo 119, versículo 71, diz: "O sofrimento foi bom para mim, pois ele me ensinou a dar atenção aos teus decretos." Em meio a todos esses momentos de privações que nós estamos passando como cristãos, nós somos desafiados a manter nossa confiança no soberano provedor, a mantermos a paz em nosso coração em saber que Jesus Cristo tem poder ilimitado e jamais perdeu o controle de nada, em estarmos conscientes de que mesmo sendo cristãos, nós não ficaremos isentos de passarmos por privações. Gostaria de encerrar lendo aqui um breve texto de Jonas Madureira, que diz o seguinte: "Não é a provisão divina que deve preceder a paz no coração, mas é a paz que deve preceder a provisão. Há quem busque paz na provisão, mas bem-aventurado é aquele que encontra a paz antes da provisão. Quem acredita que a paz só é possível na provisão, se desespera o tempo inteiro. Já aquele que encontra a paz antes da provisão, ele não é vencido pelo desespero, mas é possuído pela esperança, e a esperança que sempre acompanha a paz que precede a provisão." A Bíblia conta que Ana era estéril
e ela desnudou a sua alma diante de Deus, e nem por isso assim ela ficou grávida logo depois que terminou de orar. A provisão veio somente depois. Mas e a paz? A paz veio antes, enquanto ela estava orando. Enquanto ela orava, a paz devorou o desespero. E por isso o seu semblante já não era mais triste. A provisão não deve preceder a paz, mas a paz deve preceder a provisão. Por isso, todas as vezes que você estiver diante de alguém que encontrou a paz antes da provisão, você pode ter a certeza que você estará diante de alguém que teve um poderoso encontro com a esperança. E é nisso que nós cremos que Deus proverá e que tenhamos paz antes mesmo da provisão. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra que nos mostra a real esperança que nós precisamos ter em meio a tudo isso que nós passamos. Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui nessa terra. As aflições, as privações, as tempestades revelam o Teu imenso poder, o Teu domínio sobre tudo e a nossa falta de controle sobre todas as coisas. E as aflições, as privações, os perigos mostram o quanto que nós somos fracos, o quanto que nós somos frágeis, mas em Ti nós encontramos o refúgio que nós precisamos. Em Ti nós encontramos a esperança que nós precisamos. Que o Senhor continue sendo o nosso bom pastor e que Jesus Cristo, com essa forte mão poderosa, possa continuar conduzindo as nossas vidas, mesmo em meio ao perigo e mesmo em meio à tempestade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.